Shalom, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais esse dia com a Bíblia Viva. São 5 horas de manhã aqui na Suíça. Hoje somos domingo, glórias a Deus. Hoje estamos no nosso dia 47 do nosso estudo bíblico e estamos com Atos 18 a 20 no dia de hoje. Entramos numa fase de consolidação. Se antes nós vimos a expansão e confrontos culturais, agora veremos primeiramente o discipulado profundo. Segunda parte será perseverança no ministério e a terceira parte despedidas que revelam maturidade espirituais. Aleluia! Atos 18 a 20 mostra que o Evangelho não é apenas começar igreja, é formar discípulos. Amém, pessoal? Não deixa de compartilhar esse vídeo e de deixar tua curtida para que o YouTube ele possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. E se você não me segue, ativa o sininho para que você possa receber notificações sempre que a Bíblia Viva esteja postada. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós entramos agora, Senhor, na Tua presença. Senhor, primeiramente, queremos Te agradecer por mais esse dia de vida. Quero abençoar a todos aqueles que estão me assistindo. Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos ensina que crescimento espiritual exige perseverança, Senhor. Que possamos aprender com a fidelidade de Paulo, com sua coragem, com sua entrega. Senhor, peço permissão para abrir a Tua palavra e convido o Espírito Santo nesse momento. Fala conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos iniciar essa leitura, mas antes eu queria vos dar algumas explicações, lembrando, pessoal, que esse fim de semana não vai ter resumo porque eu queria finalizar o livro de Atos e trazer o resumo no final. Perdão. Só faltam 3 dias de leituras com hoje, né? Tirando hoje, faltará 2 dias e já teremos o resumo, tá bom? Então fica atento para o vídeo do resumo, mas sempre dou algumas explicações antes da leitura. Não prolongo muito porque estou tossindo muito. Então, pessoal, Paulo trabalha como fazedor de tendas. Em Atos 18, 19 a 10, versículo-chave, tem uma frase que fala: não temas, porque eu estou contigo. Olha que palavra. Pessoal, a palavra-chave é coragem. Entenderam? Coragem. Jesus é revelado como o Senhor presente na missão. Aleluia, pessoal. Atos 18, 26, versículo-chave, e explicaram-lhe com mais precisão. Explicaram-lhe com mais precisão. Aqui nós vemos maturidade, fé, ela precisa ser ensinada corretamente, gente. Amém? E qual é a aplicação que nós podemos tirar desse versículo, desse capítulo? É que a igreja forte ensina com precisão. Aleluia. Atos 19 fala do poder em Éfeso. Aqui vemos milagres extraordinários, vemos libertação espiritual e vemos também confronto com a idolatria. Versículo-chave em Atos 19, 11 e Atos 19, 20, que fala: Deus fazia milagres extraordinários e a palavra crescia poderosamente. Aleluia. Irmãos, palavra-chave aqui é a autoridade. Jesus é revelado como Senhor sobre todo o poder espiritual. Aleluia. Atos 20 fala da despedida e do legado. Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. Versículo-chave em Atos 20, 24, que fala: nada considero a minha vida
preciosa para mim mesmo. Aleluia. Palavra-chave é entrega. Eita glória. Paulo não vive para si, ele vive para cumprir a missão. E Jesus é revelado aqui como o centro da vida e do ministério. E a aplicação que podemos tomar para o dia de hoje é que discípulos precisam de ensino sólido. E o Evangelho, ele confronta estruturas espirituais. E também aprendemos que a liderança exige entrega total e que a perseverança constrói legado. Irmãos, agora a Líder Celeste fica para o final de leitura. Iniciamos a nossa leitura. Atos capítulo 18. Paulo em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram de mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria da sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Agora, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua e à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo perante Galho. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, os judeus de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila,
depois de ter raspado a cabeça em Cencreia porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo, em Éfeso. Nesse mesmo tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém Príscila e Aquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Cássia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras, Cristo é Jesus. Atos capítulo 19. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando cresceste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal no caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais
as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: "Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acácia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois ouvireis chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos antífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disseram-lhe: "Senhor, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora." Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: "Grande é a Diana dos Éfesos." Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as arcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentro a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele
era judeu. Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Éfesos. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Éfesos, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardião, templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que nos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajustamento. E, havendo dito isto, resolveu a Assembleia. Aleluia. Atos 20. De novo, Paulo visita Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquito e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, Vegamos e Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles daquele porto, onde passamos uma semana. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e o comeu. E ainda lhes falou largamente até que romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente conformados. Paulo embarca em Assos, chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, dizendo ele ir por terra.
quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de frente de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmo, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Aleluia. Paulo ora com eles. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos
entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Aleluia! Irmãos, chegamos ao final do nosso bloco Bíblia Viva, Atos 18 a 20, semana 8 e dia 47. Não misturar tudo, Celeste. Amém, pessoal? Irmãos, agora eu vou deixar para você a gole da Celeste, pega para sua vida e escreve no comentário: quem vive para Cristo não vive para si mesmo. Pegou a chave? Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, forme em nós maturidade espiritual, nos ensina a evangelizar como Paulo fazia, Pai. Dai-nos coragem quando o medo vier, dai-nos firmeza quando houve oposição, dai-nos entrega quando for necessário renunciar. Que nossa vida glorifique a Cristo até o final. Pai, também aproveito para agradecer ao Senhor mais uma vez por tratar essa infecção que eu tive, esse vírus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa limpar e purificar, tirar toda inflamação, toda inflamação que causou no lugar das próteses, a tosse que provoca essas dores profundas, puxando, porque, Senhor, sem ti nada é possível. Eu sei que eu permaneço de pé, eu permaneço viva hoje, porque o Senhor até aqui me sustentou. Então não tem um dia que eu não possa agradecer ao Senhor, que seja pelo ar que eu respiro. Em nome de Jesus que eu oro, eu abençoo a todos que estão me assistindo, que me acompanham na Bíblia Viva, que o Senhor te abençoe grande e poderosamente. Se você esteve comigo desde o início até o final de hoje, escreve no comentário, porque eu quero fazer uma oração específica para você. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e em todas as suas redes sociais, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vida, que outras vidas possam ser edificadas como você foi edificada hoje, ou edificado em nome de Jesus. Amém?